Olá, gente. Trump, quero fazer uma análise rápida. Primeiro, a primeira coisa a dizer sobre a eleição americana. Eu sou brasileiro, vocês também, né? Estou aqui com minha camisa brasileira, aqui, ó. Brasileiro, tá vendo? Brasília, samba, cu, Brasil. Então, Brasil, Brasil. Então, o olhar que eu vou ter para a eleição dos Estados Unidos é um olhar temperado, tá? Né? Não é assim aquela torcida que é. Pô, aqui tem gente que fica torcendo com. É um olhar assim, ó. Olhar desconfiado. Santo não tem. Tem santo? Na política do Brasil não tem santo, imagina a política, alta política americana. Ah, peraí, né? Então, vamos ver, vamos poder pensar aqui o que pode acontecer assim. Claro, como eles dividiram, fala Daniel Rocha, isso aí, Daniel Rocha, o Alkaline está aí, né? Assistindo aí. Bom, então, como você tem, eles querem dividir, né, sempre apresentar para a gente duas opções só. Esquerda trans estapafúrdia ou uma direita conservadora hiper neoliberal e hiper sionista. É um problema, né? O problema é que qualquer pessoa que pense um pouco não vai querer a esquerda trans estapafúrdia. Sacou? Aliás, por falar em trans estapafúrdia, a Kamala Harris parece bastante ao trans, né? Várias pessoas acham que ela parece uma espécie de ladyboy lá da, sabe, ali, Sudeste Asiático, né? Tailândia, ladyboy, aqui, ó, dá pra ver, só que ficou mais velha e virou um ladyman, sei lá como é que vai chamar isso aí, não é? Assim, a probabilidade é muito grande, porque já tem o Obama com a Michelle Obama, com o Michelão Obama, aqui na França tem, né, o coisa lá com, como é que é, o Macron com Trognon, né, o nome dele é Trognon, né, o nome dele, né, que se chama Jean-Michel Trognon, né, o nome dele. Então, não é de se espantar que Kamala Harris parece trans, como a gente sabe, é bem possível, né, porque eles lidam com essa coisa invertida, é uma palavra que as pessoas não estão usando. Salve, Yeshua, salve e abraço. Então, invertido é uma palavra que hoje o pessoal usa pouco, né? Mas é uma palavra interessante para mostrar, para pensar sobre isso, né? Os caras trabalham muito com inversão. Então, o Kamala Harris, digamos, seria uma invertida. O invertido não é só uma coisa sexual, às vezes é a inversão da inversão. Não é à toa que, às vezes, tem um homem que vira uma mulher, digamos, travesti, né, que é chamada travesti, e às vezes vai, então, ser uma espécie de lésbica. Quer dizer, inversão, tudo o fulano é um invertido, né? Tinha uma época que usava esse termo, muito tempo, né? Fulano invertido, fulano é um invertido. Então, esse termo de invertido é interessante, porque eles fazem muito isso, também eles invertem o spin das coisas, né? Bom, vamos lá. Então, como a esquerda estapafúrdia, ela é um absurdo no dia a dia. É aquela Kamala ou Camalo, né? Diz Yeshua 8006. É um acéfalo, acéfala. Então, a esquerda trans estapafúrdia, ela não é só trans, ela é estapafúrdia porque ela faz coisas assim absurdas. Tipo, ó, você pode roubar até $900. Pode roubar, não tem problema, né? Até $900. Ou então, olha, você usou uma ofensa racial, entre aspas, ou homofóbico, entre aspas, ou como é que é? Transfóbico, entre aspas. Olha, 5 anos de prisão, quer dizer, é que nem se tiver, sei lá, atirado uma pessoa, né? Não é? Tem lugar que é o assassinato de 7 anos, 8 anos de prisão, o estupro, é o equivalente, entendeu? A um crime assim muito maior do que uma ofensa. Existe o crime de ofensa por diversas coisas, né? São crimes mais baixos, né? São coisas mais baixas. Então, a esquerda trans estapafúrdia, ela faz esse tipo de coisa. Ela criminaliza a coisa, sabe? A pessoa soltar um palavrão, uma coisa, ou uma expressão assim, no momento, como se fosse mais forte do que se tivesse dado um tiro, um golpe na pessoa, um golpe mesmo, um golpe de roubar, de limpar a pessoa, uma agressão física, uma coisa assim, entendeu? Então, a esquerda estapafúrdia vai nessa direção. Então, todo mundo que pensa mais um pouco tende a falar, então, bom, vamos para quem é mais conservador. No caso, o Trump, nesse caso aqui. Então, mais conservador, porque é mais razoável no dia a dia. Agora, o conservador, esse tipo, né, que nos apresentam,
ele é conservador, dizendo que é, né? O que faz lá naquelas reuniões assim, tipo do Epstein, aí acho que não tem nada de conservador, né? Bom, se apresenta mais como um conservador. Ao mesmo tempo é mega sionistão, consegue ser mais sionista do que os democratas, se é que é possível, todo mundo é sionista, mas tem uma coisa, no final das contas, a gente é levado a escolher o candidato mais à direita conservadora, mesmo o cara sendo do sistema. Porque não dá para conviver com a esquerda transestapafúrdia, que os caras são delirantes, entendeu? Que não deixam de fazer, colocar os delírios cada vez mais. E essa esquerda transestapafúrdia americana que trouxe também para o Brasil toda a estapafurdice, da transice, da agenda trans e tudo mais, né? Que está muito forte no Brasil, né? Muito mais forte do que na França, diga-se de passagem, né? A França ela se resume muito, se concentra muito no meio da moda de Paris e no meio da elite de poder de parisiense, né? Ali, né? Ele se concentra muito ali, né? Não é assim. A França é muito diferente do que as pessoas pensam. Todo mundo sabe que aquele meio de moda da alta costura de Paris, da alta costura, porque tem costura normal em Paris. Aí não é esse mesmo meio, entendeu? Meio da alta costura. Aí todo mundo sabe, cara, que na França. Aí foi trabalhar naquele meio lá e o meio que é pesado, sex, drugs, rock and roll e essas coisas aí de sexo e essas inversões, né? Bom, então é o seguinte, aí é a coisa que eu não vejo ninguém falando. Eu já vou trazer uma coisa que eu não vejo ninguém falando. Serve para Bolsonaro e serve para o Trump. No discurso deles, eles não são agenda trans. Não são agenda identitária. Identity politics. Não são, no discurso deles. Só que, na ação deles, eles não fazem nada contra isso. Isso é importantíssimo, isso que eu falei, porque eu não vejo nenhum analista falando isso. Eles não fazem nada contra isso. Eles apenas são no discurso. Então, podemos dizer, para começo de conversa, calma, depois a gente vai mais profundo, que tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles não estão colocando a agenda trans para frente. Tá? Porque eles não são representantes dessa agenda trans. Não são representantes. Já o Democrata e o PT no Brasil, bom, esses são representantes da agenda trans. Só que o fato do Bolsonaro e do Trump não colocarem a agenda trans para frente não quer dizer que eles façam ações contra a agenda trans. Quer dizer, simplesmente que eles falam as coisas, mas eles não revogam leis. Eles não impedem que universidades públicas façam alguma coisa, algum tipo de cota louca. Quando digo que no Brasil tem cota para trans, normalmente as pessoas falam assim, não é possível, tá brincando, isso não existe, pô, imagina. Né? Então, eles não revogam as coisas. Entendeu? Simplesmente a coisa não avança. Por quê? Porque os globais vão avançando para o lado que dá. Olha, avançamos demais, bastante aqui no lado do trans. Bom, então, tudo bem agora ter esses 4 anos que vai avançar menos a agenda trans. Mas calma aí. Não é que não vai avançar menos. Vai fazer uma união dos trans, dos pró-trans, contra no caso, contra o Trump. Entendeu? Então, vai fazer uma união, uma coesão. Porque agora eles têm um inimigo que está no poder. Então vai ter uma coesão. Para, digamos, daqui a 4 anos, muda quem vai ser, aí volta um que coloca a agenda trans para frente. Então, o Trump e o Bolsonaro, eles não fizeram nada contra a agenda identitária, transidentitária. Eles apenas não colocaram elas para frente. Mas, ao mesmo tempo, não impediram que elas tomassem conta ali, entendeu? No caso do Brasil, né, o Bolsonaro não impediu mesmo, a coisa continuava sendo dentro das universidades federais, tá? Por exemplo, e não só, em repartições também, né? Então, quer dizer, é o discurso deles, é uma coisa, mas a ação deles não faz. É assim, é a mesma coisa, você assim, olha, você é um professor de francês, e o outro é um professor de inglês. Mas assim, não quer dizer que o professor de inglês vai agir contra o professor de francês. Não, ele vai dar só aula de inglês lá. Entendeu? Não é que, né? Então é mais ou menos isso que tem, tá? Então, nesse aspecto identitário, então é melhor o Trump, né? Porque ele, pelo menos, em princípio, não põe para frente essa agenda, né? Mas também pode servir para causar uma coesão contra, da oposição dos trans contra, né? Que tem um inimigo.
o Bolsonaro também foi usado assim. Você vê que houve uma espécie de concentração das esquerdas, né, contra o Bolsonaro, né, e, né, para depois poder jogar no lixo, assim, tudo que ele fez, mesmo tendo uma ou outra coisa interessante, entendeu? Bom, e Yeshua diz, Yeshua 8.006, esquerda e direita não seriam o mesmo braço, só a chicotada é menor. É mais ou menos isso, também acho isso, que a chicotada é menor, quando a chicotada, no caso é a direita que a chicotada é menor, né? Na esquerda é mais forte. O circo é o mesmo, só troca os palhaços, exato. E não tem muito jeito, a gente, assim, porque consegue ser pior. Porque, olha só, o Trump é pior para o Oriente Médio. Porque, aparentemente, ele é mega sionista e vai dar mais força ainda para Israel, destruir os palestinos, ocupar, meter bronca. Só que, no final das contas, é duro isso pra caramba. No final das contas, atinge menos a gente diretamente. É duro, né? O que eu tô falando. Atinge menos diretamente a gente, cara. Pô, sou super contra o expansionismo de Israel. Mas é mais importante, infelizmente, a gente tem que agir ali onde está vivendo também, né? É mais importante que a agenda trans fique mais parada por um tempo. E que o Lula tenha perdido um pouco, perdeu um pouco força agora, né? Porque agora é o outro que não está curto. No final das contas, para o Brasil, é melhor, menos pior o Trump, sem ilusões, menos pior o Trump nesse aspecto. Agora, se ele fizer coisas econômicas, protecionismo econômico, é bom, legal, para os Estados Unidos, é um ponto bom, entendeu? Em compensação, ele pode aumentar a coisa, um atrito, mas é um atrito, não é um conflito, é um atrito com a China. Né? Calma aí, vou voltar à China adiante. O Trump dá a entender que quer acabar com a guerra da Ucrânia. Bom, tem uma maneira de bastante diminuir a guerra da Ucrânia. Basta os Estados Unidos dizer que não ajuda mais. Embora a União Europeia pode ajudar independente disso. Mesmo assim, diminui dinheiro. A União Europeia dá dinheiro. Né? Se os Estados Unidos é líder da OTAN, se a OTAN diz que olha, não vale mais, não quer mais colocar dinheiro ali, realmente, ele deu a entender isso. Então, nesse aspecto, melhor. Por quê? A guerra da... Vamos ver se vai acontecer, né? Aí congelaria a guerra da Ucrânia, né? Viraria uma espécie de Coreia do Norte, Coreia do Sul, Ucrânia do Leste, Ucrânia do Oeste, uma coisa assim. Entendeu? Congelando as posições mais ou menos onde elas estão, talvez dentro de um acordo recuando um pouco, sabe? O russo sai daqui um pouco, o ucraniano sai de dentro da Rússia. É possível isso. Não é fácil chegar a um acordo desse. Mas várias vezes o Zelensky e o Putin já chegaram a um acordo. Deram a entender que procuram um acordo assim. Então, nesse aspecto, se isso acontecer com o Trump, é positivo. E é só não dar armas imonas que o conflito da Ucrânia diminui mesmo, né? Tende, né, a parar. Né? Ele também pode dar um puxão de orelha, olha, vamos fazer isso aqui, né? Como em princípio os Estados Unidos manda mais ali na Rússia do que parece, né? Do que o pessoal acha, né? Pelo menos setores que controlam os Estados Unidos também agem bastante dentro da Rússia, e a Ucrânia é quase totalmente controlada pelos Estados Unidos, ou por esses setores que controlam os Estados Unidos, né? Então, a probabilidade é grande de dar uma congelada nesse conflito aí. Congelada, se eles quiserem, eles soltam esse conflito lá na frente da Ucrânia. A guerra da Ucrânia aumentou os preços no mundo inteiro. Tá? A guerra da Ucrânia aumentou os preços aí no Brasil. Aumentou os preços daqui. A coisa da cebola que compra que vem daqui. Do pimentão que vem daqui mesmo, da Provence, onde eu moro, no sul da França, ou que vem da Espanha. A guerra da Ucrânia aumentou os preços dos alimentos, de um monte de coisa. Aumentou o preço da gasolina também, que subiu, depois desceu um pouco, né? Mas ainda não sei se volta no patamar de antes da guerra da Ucrânia. Acho que não volta, não. Entendeu? Porque já desceu um pouco, entendeu? Então, a guerra da Ucrânia aumentou os preços na África, das cebola que vende dentro do Senegal, que um amigo meu senegalês disse. A cebola vem dentro do Senegal, tá? E aumentou em Dakar, na capital, o preço da cebola, porque disse que é a guerra. Então, a guerra da Ucrânia é muito nociva para todo mundo. Muito nociva para a população, que não tem nada a ver com a Ucrânia, com a Rússia. Nada a ver. Porque ela aumentou a carestia das compras.
caixinha das compras. Então, acabar com a guerra da Ucrânia é uma ótima. E nada disso, desses pseudo-coisas, pseudo-nacionalismo, vencer. Não, é melhor paz. A paz, mesmo aquela porcaria lá de paz que eles vão fazer, é melhor. Tende, primeiro, porque as pessoas não morrem, não sofrem. Depois, tende a que os preços se acomodem. Então, o negócio é que o Brasil é tão louco, né, que depois não baixa o preço, né? Tem aquele sobe o preço, mas ninguém baixa. Essa é a característica do Brasil, né? Em alguns países aqui na Europa, aqui às vezes baixa o preço, tá mais alto, daqui a pouco baixa, né? Um pouco, né? Mas no Brasil, a característica é essa, né? A guerra não é para faturar, conquistar, exatamente. Essa guerra é para várias coisas, serve para várias funções. Então, espera-se que vamos ver se o Trump consegue dar fim a essa guerra, que está no terceiro ano de guerra, né? Terceiro ano, 2 anos e meio, mais, passando 2 anos e meio, por aí, né? Então, nesse aspecto é bom. O problema é que o Trump é aumentar o poder do sionismo de Israel, porque ele mesmo é um mega sionista, né? E para ver se vai, os palestinos tem que ter cuidado, a Síria tem que ter cuidado, né? E mais, ele ficou ameaçando o Irã. Mas, e eu já tinha falado essa bola antes, eu falei assim, eu acho que eles ameaçam o Irã, mas atacam o Iêmen. E isso já aconteceu. Ameaçou que ia atacar o Irã, não sei o que, não é? Só que foi o Iêmen que foi bombardeado. Por quê? O Iêmen é muito mais fácil, não é nem o Iêmen todo, é só a parte que os Houthis estão. É muito mais fácil ali, e tem o estreito ali que eles têm que passar ali, é muito mais fácil eles acabarem, ou pelo menos tirarem muito a força do pessoal do Iêmen. Sabe? Então eles falam que vão atacar, isso já aconteceu, e eu tinha cantado essa pedra, mas pode acontecer mais. Diz que vai atacar o Irã, mas o Irã tem muito macomunado, dentro do Irã tem muito infiltrado, muita coisa. O Irã faz jogo duplo também, diz que vai acabar com Israel, acaba nada. Aliás, Israel também diz que vai acabar com o Irã e também não acaba nada. Então, já mostramos que tem muito infiltrado dentro do Irã, né? O chefe da comissão iraniense contra Mossad, agência anti-Mossad Irã, ele era um agente do Mossad. Pois é, um iraniano, está morando em Israel hoje. Com mais 20 que trabalhavam com ele, do Irã. Pois é, por isso que o Rafsanjani, né, que é ex-presidente do Irã, falou isso, falou várias coisas, falou que está cheio de infiltração do Mossad dentro do Irã. Então, o Irã não é assim, ele também faz parte do jogo. Pelo menos dentro do Irã tem uma briga entre os que são para valer e os que são já dentro do esquema sionista, né, ocidental. Então, agora, sem ilusões, tá, com o Trump, sem ilusões. Algumas coisas podem sair melhor para os Estados Unidos ou para quem mora nos Estados Unidos. Claro. Sabe por quê? Porque pior estava difícil, né? Pior estava difícil. Mas, olha, eu quero lembrar que o confinamento foi durante o Trump. Foi durante o Trump o confinamento, tá? Da mesma forma que a força do Alexandre de Moraes foi durante o governo Bolsonaro, que iniciou 1 ano antes, 2 anos antes. Então, esse pessoal é jogo duplo, é jogo duplo, pode ser que alguma coisa fique melhor internamente nos Estados Unidos, também tá muitas coisas estão uma loucura, né? Quer dizer, talvez controle um pouco mais a imigração e faça algumas coisas assim. A questão dele contra a China. Temos que ter cuidado, porque é possível que ele diminua o conflito, o atrito com a Rússia e aumente com o Irã, com os palestinos, com a Síria, com o Iêmen e com a China. Só que a China é tudo investimento internacional, americano, inglês, alemão, sionistas, aqueles bancos que a gente conhece, tá? Sabe? A China. Então, e muito o americano, quer dizer, o americano fabrica as coisas na China, né? Então, esse conflito com a China, ele é meio falso, ele é bastante falso. Porque os globalistas estão dos dois lados. Gente, essa que é a questão. Os globalistas e os sionistas, eles apostam nos dois lados. Sacou? Apostam nos dois lados. Como disse o Rurik Skywalker, né? Que é russo-americano. Ele falou assim, o opositor do Putin, Navalny, ele era ligado à CIA. Tipo assim,
um ativo da CIA, que diz. Às vezes o cara não é um agente, assim, um ativo da CIA, quer dizer, um cara que está fazendo o jogo ali, que você está gostando, estimulando, entendeu? Né? Tá? Aí as pessoas falam assim, tá vendo? O Navalny era um cara ligado à CIA. Vem cá, o Putin também é. Também é. O Putin foi posto lá, entre outras pessoas, pelo Kissinger. Tá? Então, o Putin faz um monte de coisa anti-russa. Aliás, essa invasão que ele fez na Ucrânia é horrível, não tinha que ter feito nenhuma invasão. Um pretexto totalmente estapafúrdio, entendeu? Sacou? Ninguém é para tirar o nazista do outro lado da fronteira, vai se ferrar. Tanto que nem se fala mais nisso aí hoje. Tá? Então, o Putin também é um asset, que seria um ativo, né? Vamos chamar assim, de Langley, lá de onde é o Pentágono, a CIA aqui em Langley, eu esqueço. Um desses dois aí. Bom, tudo bem. O Putin também é. Ah, mas como é que é? O Zelensky é? É. O Zelensky está na cara que é. O Putin não está na cara que é, mas no final das contas é. Entendeu? Então, quer dizer, sem ilusões. Me parece, no final das contas, apesar de tudo, na balança, é melhor que o Trump tenha ganhado. Para tirar velocidade da agenda trans-estapafúrdia. Tá? Mas há que se ter muito cuidado, porque o confinamento foi durante a coisa dele. Tá? Né? Ele faz um jogo duplo, a gente não pode. Tá? Então, eu não tenho muito para comemorar. Sou brasileiro, observando tudo isso, vendo o que pode sair melhor para o mundo e para o Brasil, dentro disso aí, sabe? E para as pessoas, né? Mas sem ilusões, entendeu? Em princípio, é levemente melhor a vitória do Trump, um pouco melhor, sacou? Para a gente nessas coisas, né? Sobretudo se ele conseguir acalmar a coisa na Ucrânia, né? Mas eu sei que para o Oriente Médio é muito ruim, né? É muito ruim, mas já estava ruim também, porque os Estados Unidos já estavam participando aí, utilizando mísseis contra os mísseis iranianos, mas os iranianos não atacam para valer, nem Israel ataca para valer, né? Um ao outro, tá bom? O Trump é ex-democrata? Vindo caçando verba. Eu não sabia não. O Fauci também. O Fauci estava sobre o Trump. Né? O Trump é um ex-democrata. Olha, não sabia não. É interessante isso, né? O Trump na Ilha da Fantasia lá do... como é que é? Bernstein. Esse cara aí, né? Epstein, né? Epstein, né? Entendeu? Então você vê que os caras fazem parte, mas, né? Parece menos pior nesse momento, né? Vamos ver se melhora um pouco algumas coisas, né? Porque se avança mais devagar certas coisas da agenda transidentitária. Lembrando para quem chegou de novo, para terminar, o problema do Trump e do Bolsonaro é que eles falam contra a agenda identitária e a agenda trans, só que eles não agem contra elas. Eles não agem, não fazem nada. Eles simplesmente não fazem coisas a favor, em princípio. Mas deixam elas rolar. Entendeu? Sacou? Bom, é isso aí, gente. Para não ficar longo, tá? Essa reflexão aí. Primeira reflexão, dentro do Trump. Vamos, com calma, observar, tá? Porque globalista, os Estados Unidos estão perdendo tanta força que ficou demais. Dizer, vamos ralentar um pouco isso aí, está demais a velocidade está perdendo força. Os Estados Unidos, talvez, entre o Trump, né? Porque senão as pessoas começam a desconfiar demais, né? E é possível que né, para segurar. Outra coisa, temos que ver, será que é através dele que vai entrar a CBDC? Porque entrou confinamento com o Trump, né? O Trump é o cara do dinheiro, o cara da grana, não é? Se entrar CBDC, por enquanto não está falando CBDC. Mas se entrar CBDC daqui a 3 anos, Estados Unidos,
O dólar CBDC é perigoso, cara. É perigoso se tiver, porque como o dólar é muito usado, né? É um perigo, tá? A briga com a China é uma briga muito para inglês ver, literalmente inglês, né? Porque Hong Kong é inglês, porque os Estados Unidos fabrica tudo na China, não dá para brigar com a China assim, não. Isso não existe, fabrica tudo lá. Então isso é muito palhaçada. Ficam querendo dizer lá, né? Taiwan, eu também não acredito que a China vai atacar Taiwan. E eu não acredito, não tem como saber o futuro. Não me parece. Mas eles podem fazer aquela tensão ali que o pessoal gosta, né? Os blogueiros aí adoram. Vai acabar com a Taiwan, vai acabar, tá bem. Você vê que eu não faço essas coisas, né? Que vai acontecer. Observo antes, observo. Sacou? Apontamos tendências, conexões escusas de um lado e de outro, né? Da mesma forma que a gente viu aí que agora saiu aí que o Prigozhin do Wagner Group, né, operava na África, fazia coisas com a HSBC e o JP Morgan, através das coisas deles que não eram de empresas legais, né, de mineração. É o típico, né, cara? Qualquer mafioso de qualquer tipo faz umas empresas legais, né? Faz uma construtora, faz um prédio, vende o prédio, vende os apartamentos, aluga. Qualquer um faz isso, entendeu? É o típico, né? Você vê que JP Morgan e HSBC, que aliás esse H é de Hong Kong, né? Ele permitia, mas também como é que vai dizer que não é, que aquilo ali era russo, que tinha que fazer sanção? Só se tivesse uma comissão que dissesse que isso aqui pertence à máfia. Mas como é que vai ter essa comissão que dizer que isso pertence à máfia? Ou que isso pertence ao Wagner? Essas coisas estão tudo escondido, né, cara? Senão seria simples, né? Então, gente, sei lá porque eu fiz essa ligação toda. Por causa de Hong Kong, é para mostrar que o russo está metido nessas histórias também. Tá bom? Faz uma pergunta aí, porque eu vou acabar já aí. Né? Quer dizer, as oligarquias russas e iranianas gostam de vender seus recursos naturais, precisam, não gostam das sanções. Se Trump fizer a paz, melhora as sanções para a Rússia, às vezes não acaba todas, mas diminui, né? Essas sanções fazem também com que os russos tenham que vender por um preço mais baixo, certas coisas, né? Vamos ver, né? Quer dizer, então é isso, no princípio é um pouco melhor, né? Agora eu queria dizer uma coisa, olha o pessoal que fica adivinhando, que gosta de uma futurologia. Quase todo mundo dizia que o Biden não ia durar nada no poder, 2 meses poderia entrar a Câmara Régia. Pois bem, o Biden ficou o tempo inteiro no governo. O tempo inteiro. Então, por isso que eu não faço futurologia. Eu falo, o Biden está numa situação ruim, parece fisicamente ruim, mas não sei se vai sair. Sacou? Alguém previu isso? Que o Biden ia ficar até no final do poder? Ficou até no final. Sacou? Ficou até no final. Né? Sacou? Agora, é claro que os Estados Unidos é tudo bizarro, a eleição também é bizarra, você pode votar sem uma identidade, mas ao mesmo tempo eles falam que estão mostrando isso, que pode votar sem identidade, que as pessoas acham absurdo, e é absurdo para daqui a pouco vir com uma identidade digital. Da mesma forma que estão mostrando que teve ligação do grupo Wagner, que dinheiro que passou pelo JP Morgan e pelo HSBC, aí o pessoal fala, mas que absurdo. Aí chega alguém e fala assim, esse tipo de coisa acontece porque não tem uma moeda digital. Se tivesse uma moeda digital, a gente ia fazer o tracking, né? Ia rastrear de onde vinha esse dinheiro. Aí vinha, tem ligado à Rússia, então tá na sanção, não pode fazer. Entendeu? Então por isso que às vezes aparecem uns escândalos. Vazam umas coisas para poder justificar o que os caras vão falar. Entendeu? Então tem que ficar de olho. Olha como é, né? Essa daí. Por isso que eu falei esse negócio da moeda digital aí, da Rússia. Não é impressionante isso? Parece que estão denunciando, né? Foi um site italiano que denunciou. Está denunciando. Tá aí, dinheiro russo, passando pelo HSBC. E era para... Como é que é? Sanção não pode ter. Não podia. Entendeu? Aí alguém vai vir com essa ideia. Se fosse dinheiro digital, não podia, a gente ia rastrear. Entendeu? Souza, estou esperando que com Trump uma trégua nas guerras. Será, João?
talvez uma trégua no conflito na Ucrânia. No Oriente Médio, eu acho que o troço até aumenta, escala mais. Né? Me parece. Na Ucrânia, se ele parar com a guerra na Ucrânia, já está melhor. Porque é essa guerra que atingiu mais a gente. No cotidiano, aumentando os preços, né? Fazendo caristia em todos os lugares aí do mundo. Todo mundo aumentou o preço do supermercado. Tá? E da energia, muitos lugares também, que diz, problema de energia, também aumentou o preço da energia. Tá bom? Muito bem. Então, vou parar aí, qualquer coisa escreva aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Valeu.